Estamos de volta com o grande goleiro do Casimiro e do futebol montesclarense da década de 60 e 70, Osias. Osias, nós estávamos falando sobre o grande time do Casimiro de 69. Você lembra do time? Quais eram os grandes jogadores daquela época? Nós tínhamos o Gontijo, que era o lateral direito. Tinha o Nicomedes. Você acha que o Nicomedes foi o maior back da história de Montes Claros? Sim, a zaga melhor que eu já consegui assim para jogar foi o Nicomedes e o Afrânio. Osias, não te interrompendo, mas apenas para esclarecimento de quem hoje gosta de esporte e não se lembra ou não viveu esse momento daquela época. Você acha que o Nicomedes, e você jogou no Atlético, seria titular num grande time brasileiro naquela época? Seria. Então o que todo mundo fala de Nico é verdade, né? Ah, sem comparação, tá doido. Além de pessoalmente ser uma pessoa seríssima, maravilhosa, bom companheiro, bom amigo, certo? Independente disso, falando de futebol, ele era uma maravilha. Tanto que era um estilo assim, eu juntaria a proporção, se Nicomedes jogasse ao lado de Beckenbauer, eu não estou indo longe não. Pela maneira, a classe que tinha, ele estando em um grande clube, hoje, por exemplo, em que a chuteira pesa 180 gramas, seria uma maravilha. Seria um senhor jogador de futebol, sem comparação. Então você estava escalando um time, Gontijo, Nicó e depois? Lateral esquerdo tinha o... Não, quem era o quarto zagueiro? O quarto zagueiro foi o Afrânio. Não, primeiro era Jurandir, não? Ah, Jurandir, mas Jurandir era meio de campo, então ele intercalava meio de campo, quarto zagueiro, meio de campo, quarto zagueiro, certo? E na lateral esquerda tinha o Nogueira, depois vem o Teófilo, no meio de campo chamado cabeça de área na época, que o João colocou o Souza e o Nilson e o Bené, certo? Na frente tinha o Milton Henrique, Chiquito também, né? Revezava o Milton Henrique, Chiquito, Nona, o Jair, o Gilson, que tinha vindo do Cruzeiro na época, e tinha o Ninha também. E o Jomar? Jomar não chegou a jogar com a gente, não. Foi pouquíssimas vezes. Ele não jogou naquele time de 69, não? Jogou, mas muito pouco. Ele jogou muito pouco. Não chegou a fazer, assim, alguma coisa que fizesse com que a lembrança ficasse, não. Apesar de, Maria, não vamos nem discutir o futebol do Jomar, não, que era Jomar dizem que, quer dizer, quem conheceu o futebol e conhece bem o futebol do Montes Claros daquela época, acha que ele foi o maior jogador que o Montes Claros já produziu. Realmente é muito bom, muito bom. Mas teve bons jogadores demais, que às vezes não chegaram naquela de ter aquilo que o Jomar fez, foi gostar de jogar futebol. Que nós tivemos jogadores excelentes aqui, mas que tinha aquela coisa, hoje eu não vou treinar não. Quer dizer, eles não gostavam. Quem, por exemplo? Milton Henrique, por exemplo, é um. Né? O ponto direito que jogou era excelente jogador, mas é manhoso. Você entendeu? Tinha jogadores que não adiantava se insistir com ele não. Gontijo, certo? Eram jogadores que tinham o lado, hoje eu não vou não, entendeu? Olha, 2 vezes eu não vou não, na semana... Porque não eram profissionais, né? Justamente. Até porque esses jogadores, eles começaram como amador e mesmo quando eles se tornaram profissionais, o espírito deles era de amador. Era de amador. Porque, inclusive, deveria ter um respeito da diretoria, do treinador e mesmo do povo de Montes Claros com a gente, porque a gente teve época que nós treinávamos 5 horas da manhã para 7 horas estar no serviço. Entendeu? Nós não éramos futebol profissional que tinha tempo integral para treinar, não. Osias, e o Nicó nos contou quando eu entrevistei, o grande problema seu era as viagens, né? Para viajar era um drama, né? Era loucura. Viajava de rural, de caminhonete F100, e não tínhamos estrada na época, era tudo estrada de terra, um poeirão danado. E era mesmo uma loucura, a gente gostava muito. Era uma aventura. Senão não conseguiria de maneira nenhuma. Mas a gente sempre lutou para que Montes Claros chegasse com o futebol em Minas Gerais, porque nós não imaginávamos uma cidade com aquele tanto de gente que não tivesse um time bom. Então a gente se doava mesmo para que isso acontecesse, e eu não entendo até hoje porque que não foi para frente. Interessante, Montes Claros naquela época era uma cidade de o quê? De menos de 100 mil habitantes, década de 60 mil, 70 mil, depois 70, uns 100 mil no mar. Hoje Montes Claros tem mais de 400 mil habitantes, não tem um time de futebol que presta.
Ou é o futebol mesmo mundial, brasileiro, que caiu muito? Não. Eu acho que falta um incentivo. A questão de você tirar, por exemplo, às vezes o menor que está aí no canto aí de Montes Claros, que às vezes tem bons jogadores, o que falta é você lapidar, fazer um time. Hoje o grande industrial ou o grande empresário poderia fazer o seguinte, ele montar um time que um jogador que ele vender no ano, ele paga a despesa todinha que ele teve. Mas não existe incentivo para isso, ninguém quer bancar isso. Eu estava ouvindo uma reportagem hoje cedo sobre o Mocão. Isso já virou novela, né? Vem desde a década de 70. Montes Claros não tem um estádio de futebol, entendeu? E o estádio do Casimiro hoje é deficiente. Eu acredito que seja para campeonato local, amador, não tem condição, porque lá não cabe o quê? Ali 5 mil pessoas? Acho que nem isso. Nem isso. Então não tem lógica. Entendeu? Eu me lembro aqui que no Campeonato Mineiro o pessoal de Belo Horizonte vinha para narrar o jogo, ou televisão, ou alguma coisa que seja, que eu não me recordo, tinha que ficar em cima da construção do vestiário. Era a escada de madeira para subir. Eu me lembro de Cafunga subindo ali em cima para narrar o jogo. Rapaz, me deu uma vontade de rir, uma coisa impressionante. E ele subindo e xingando, que eu não sei o que é, mas que ele estava xingando. Pois é, mas naquele tempo, com toda essa falta de estrutura, o futebol era bom. Era bom. E os campos de futebol, tudo ruim, cheio de torceira. Você tinha que analisar, ó, se ele chutar desse lado, vai pegar naquela torceira ali, então não vou pular agora não, vou pular depois. Porque a gente se lembra bem, naquela década de 60, o Montes Claros produziu grandes jogadores para os grandes times brasileiros. Assim, rapidamente você lembra de Manuelzinho, de Chinesinho, de Manuelito, de... quem mais? Você, Jomar, Carlinhos, depois o Elton do Cruzeiro. Elton do Cruzeiro. Teve então, um outro goleiro também que saiu do time de Bonga, não me recordo o nome, do Ilho. Do Ilho, foi do Flamengo. Chegou aí para a Alemanha uma época. Dequinha, que jogou no Flamengo muito tempo. Então, quer dizer, mas é porque existia a continuidade do futebol, existia a afeição, o amor. Hoje, se você chegar na rua e pergunta sobre futebol, eles falam com você, Osiris, acabou, aqui não tem mais não. Agora você vê, já recentemente, o último grande jogador que o Montes Claros produziu parece que foi o Bentinho. E agora, há muito pouco tempo, o Túlio, que está jogando na França, mas que não chegou nem a jogar futebol em Montes Claros. Ele é Montes Clarense, mas foi jogar Ele não pode fora. nem falar, ele só fez nascer aqui. Né? Nasceu ele não produziu nada em termos de esporte aqui. Ele foi para o Atlético foi para a França. Justamente, Então, aquilo que foi feito dentro de Montes Claros, que a gente tinha um filtro bem gostoso naquela época, o nosso treinador, no caso do João Melo, ele achava que tinha a obrigação de botar todo mundo para jogar. Porque você faz uma viagem daqui para 3 Pontas. Eu sujeito de viajar daqui para lá e um sacrifício danado, então ele fala, não, com 15 minutos você entra. Então botar, mas existia esse amadorismo, mas era gostoso. Daqui para Barbacena, daqui para Muriaé. Nós chegamos em Barbacena numa época para jogar à noite, que eu acho que quem tomou banho depois do jogo, acho que foi 1 ou 2, porque o frio era tão grande que você não conseguia. E você entrar no vestiário, não tinha chuveiro elétrico não, era água fria mesmo, então a gente não encarava a coisa não. Essas são as passagens, né? E viajando de caminhonete, carroceria de caminhonete carroceria, capota de lona e rural Willis. Pois é, Zé, mas naquela época também, esses times não tinham patrocinadores, não. Quem patrocinava, por exemplo, o Casimiro daquela época era Zé Maria Melo e João Melo. Zé Maria Melo e João Melo. Depois Aristóteles. Isso, tiravam dinheiro do próprio bolso. Não tinha nenhum patrocinador, não. Para alguns, por exemplo, às vezes o administrador de um clube desse, você às vezes viajava e muitas vezes você nem era recebido, às vezes por diretores, porque quando você ia pedir alguma coisa para deixar em casa para você viajar, não, fulano está sugando. Hoje, por exemplo, não sei se você sabe que você está em Brasília, mas você deve ver pela televisão, Montes Claros formou um grande time de vôlei que está disputando a Liga Nacional. Mas tem um patrocínio grande da Prefeitura de Montes Claros. Engraçado. Naquele tempo o futebol não tinha patrocínio nenhum. Faltava muito apoio. Haja visto o seguinte, nós disputamos o Campeonato Mineiro naquela época e tinha um time de Três Corações, chamava Atlético Três Corações, e que era representado pelo juvenil do Cruzeiro, inteiro. Foi quando surgiu aquele Roberto Batata, que foi ponta direita depois do titular do Cruzeiro. Mas o time do Atlético Três Corações, o time do Atlético Três Corações era o juvenil do Cruzeiro, que a prefeitura pagava.
Porque o Cruzeiro escoou, porque a folha era grande. Então escoou, não, vocês vão para lá. Com isso, o que o Cruzeiro fazia? Habilitava os jogadores com outro time para poder depois filtrar e trazer para o próprio titular do Cruzeiro. Nós vamos para mais um pequeno intervalo comercial e voltamos logo em seguida com o grande goleiro Osias.